Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos nós, amém? Amém. É uma alegria estar de novo com os irmãos, alegria, privilégio. Eu me sinto muito honrado de estar novamente com os irmãos. Antes de tudo, eu queria dizer que eu sou convertido desde os 16 anos, tenho 48, e poucas vezes eu vi na igreja uma peça tão bem feita, tão bonita, com tanto carinho. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Foi maravilhoso quem a Deus me dirigiu para fazer essa peça. Foi uma bênção, falou muito ao meu coração. Tenho certeza que falou para o coração de todos, mas honra quem honra. A gente precisava fazer esse comentário, foi lindo. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Falou muito. Às vezes a gente chega para a igreja e tem uma resistência a ouvir a palavra, tem uma, duas, três maneiras fala o Senhor, e com certeza o Senhor falou dessa maneira também ao nosso coração. Amém? Amém. Queria compartilhar com os irmãos que pregar por tema é sempre difícil para mim. Eu tenho uma dificuldade de pregar por tema. Mas Deus foi misericordioso comigo, que eu estava lendo um livro do Francis Chan, que estava lendo, não estou lendo ainda, que o filho de um amigo meu me deu, que o nome do livro é Louco de Amor. E se encaixou perfeitamente com a ministração dessa noite, e eu espero que abençoe o seu coração como abençoou o meu, amém? Então eu estou pregando para mim, amém, meu irmão? Não pensa que eu estou pregando para você, estou pregando para mim. Tudo que eu vou comentar com os irmãos aqui essa noite, eu tenho falado com o meu coração todos esses dias, e tem sido bom para mim e que seja bom para os irmãos também, amém? O tema que me foi proposto é volte ao primeiro amor. O versículo base do congresso é que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. A vida cristã, em sua expressão, com certeza se dá sempre através do amor. Quer seja nas nossas relações horizontais com os irmãos e não irmãos, o elo entre nós deve ser o amor. Quer seja na expressão vertical de nosso relacionamento com Deus, também é o amor. Não existe outro elo que não seja o amor. A expressão da vida cristã se dá sempre através do amor, e isso é importante que a gente guarde. Porque nós vivemos em um mundo de produção. Nós vivemos em um mundo de produtividade. Nós vivemos um mundo de metas, de bater metas. E às vezes nós transportamos, nós nos amoldamos ao mundo nessa característica, que parece não ser tão perniciosa, que parece não ser tão perigosa, que parece não ser tão ruim. Bater metas, produtividade, atividade, trabalho. E queremos que a nossa relação com Deus seja traduzida através de trabalho e atividade. Só que Paulo diz em Colossenses 3,14, não é essa passagem que a gente vai abrir pensar essa noite, que diz assim: o amor é o elo perfeito em qualquer... acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Acima de tudo, porém, acima do trabalho, acima das atividades, acima dos compromissos teológicos, acima do conhecimento, acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, o nosso relacionamento com Deus, com os irmãos, ele precisa ser pautado através do amor. Amém? Nesse sentido, volte ao primeiro amor. Eu não gosto de inventar. Eu vou compartilhar com os irmãos, vamos meditar numa palavra que todos vocês já conhecem, não todos, a grande maioria, que está em Apocalipse 2, do versículo 1 ao 5. Amém? Não sou bom de inventar, e eu falei assim: Senhor, Igreja Batista, o pessoal conhece a Bíblia. Não vou inventar, não. Vamos ficar de pé? O hábito de ficar de pé, às vezes, quando a gente lê a palavra, remonta a uma passagem bíblica que, quando foi lida a palavra, se não me engano, por Esdras, o povo ficou em pé ouvindo a palavra, isso do nascer do sol até meio-dia. Ou seja, foram umas 6, 7 horas, todo mundo lendo, ouvindo. Ninguém estava lendo, né? Só tinha poucas cópias, enquanto um homem lia,
todo o povo de pé ouvia. Se você não puder ficar de pé, tiver algum problema de coluna, joelho, Deus te abençoe, você pode ficar sentado, mas que o seu espírito esteja de pé, de prontidão em respeito à palavra do Senhor, e a gente vai conversar sobre isso essa noite, amém? Diz assim, então, em Apocalipse 2, versículo de 1 a 5, eu queria que você prestasse bastante atenção nessa palavra, você já leu ela muitas vezes, com certeza, algumas pessoas. Vamos lá, diz assim, que o Senhor tenha misericórdia de nós, amém? Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua perseverança, e que não pode sofrer os maus. Você não suporta quem é mau. E que puseste à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste. Tens paciência. Trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém? Amém. Podemos nos assentar? Eu queria falar para vocês 2 provérbios, 2 adágios, quando eu estava mixando essa palavra. Tem um que eu uso ele invertido, mas o adágio certo é: o bom é inimigo do ódio. Eu confesso a vocês que eu tenho uma certa leniência em fazer as coisas, e eu troquei o adágio para a minha vida prática. Eu digo que o ótimo é inimigo do bom. Então, tipo assim, se tá bom, deixa quieto. Então, tipo assim, você tá mexendo, ficou bom? Não tenta melhorar não, que vai estragar. Deixa. Tá bom. Vamos amassar a parede. Eu amassei a parede lá em casa. Às vezes eu sou pintor, pedreiro, ladrilheiro, mas o Adonias que abençoa a minha casa mesmo. Mas tirando ele, eu às vezes tento. E aí eu dou uma lixadinha, ficou bom. Não tá ótimo. Então, para mim, não tá bom, vamos jogar tinta. Aí você fala, não, mas pode ter uma lixadinha para ficar... Não, vai que depois estrague. Só que, nessa palavra, no relacionamento com o Senhor, o adágio certo é: o bom é inimigo do ódio. O bom não serve. Na nossa vida com Deus, o bom não presta. E às vezes, quando a gente atinge uma qualidade boa, a gente acha que está ótimo. Mas não está. O bom é inimigo do ódio. Parece se encaixar com uma luva na meditação. E um outro ditado que a gente diz muito e que com certeza essa palavra discorda veementemente é melhor ter amado e perdido do que nunca ter amado. Vocês já ouviram isso? É melhor ter amado e perdido do que nunca ter amado. Biblicamente, não. Amar e perder é tão grave quanto nunca ter amado. Você ter experimentado, e a gente leu aqui em Éfeso, um primeiro amor, e ter deixado é tão grave quanto nunca ter entrado. Talvez seja até pior. Eu costumo dizer que um pouco de Jesus é pior que nada. Sabe quando você tem uma doença e você precisa de antibiótico, você toma um antibiótico na dose errada? O que acontece? Você fica curado? Não. Normalmente, o que acontece? Essa doença ganha resistência. Essa doença vai ganhando resistência ao remédio. Então, quando a gente parece que experimenta a dose errada de Jesus, quando você é confrontado com a palavra, você já conheço, já li a Bíblia, o entendimento pode não ser esse, e nada do que você diga parece gerar vida naquele coração, ele fica resistente. A Bíblia diz, então, isso, um homem que muitas vezes, repreendido, endurece a sua cerviz, virá sobre ele repentina destruição, sem a qual não há cura. A gente vai ficando resistente. Chega uma hora que não tem cura. Essa passagem, esse tema é um tema interessante e importante. Eu vou te dizer por que ele é interessante, na minha opinião.
Eu me converti com 16 anos. E desde os 17, eu cantava uma música e eu me lembro, olhando para trás, quando estava meditando, eu olhei para trás e vi aquele jovem de 17 anos que cantava e chorava uma música do Rebaião que dizia assim: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. E aí, quem sobe, eu não vou subir, sabedoria também. Mas aí depois tem assim: eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. E hoje, com 48 anos, eu olho para trás e falo assim: caramba, eu estava no início. Eu tinha 17 anos. Eu já cantava que eu queria voltar ao início de tudo. Mas eu estava no início. Parece que esse é um sentimento que vai movendo ao nosso coração, porque de algum modo, tudo que a gente toca parece que enferruja. O amor de Deus é um amor constante, é um amor que não sofre alteração. É um amor incondicional. Só que o nosso amor ele precisa ser constantemente visitado, ele precisa ser constantemente trabalhado. Nós precisamos regar o nosso amor, seja pelo nosso cônjuge, seja pelo nosso irmão, seja por Deus. É o que a gente precisa fazer dia a dia. 30 anos depois eu olho para aquele jovem e falo: caramba, você estava no início e queria voltar ao início de tudo. É uma mensagem importante. Por que é uma mensagem importante? Eu fico pensando no pastor Marcos Tristão, pastor Edson, pastor Val, outros pastores que estejam por aí, você que está fazendo seminário. Quem gostaria de ser pastor da igreja de Éfeso? Levanta a mão. Gente, eu vou ler de novo. Ouça. Conheço as tuas obras. É uma igreja aqui? Trabalhar. O teu trabalho, a palavra no grego aqui diz que é o teu extremo trabalho. Era uma igreja que trabalhava muito. E a tua perseverança, uma igreja perseverante que tem obra e que trabalha. Vamos ver se até o final você levanta a mão. Pouca gente levantou. Eu queria ser essa igreja. Que não suporta homens maus. Uma igreja que não tolera gente ruim. Não tem essa de politicamente correto, não. Se você é ruim, nós não toleramos. Não tem essa de nicolaíta se criar aqui dentro, não. É uma igreja ortodoxa. É uma igreja que segue a palavra. Que puseste a prova os que se dizem apóstolos, não são os achaste mentirosos. Ou seja, era uma igreja que conhecia a doutrina. Conseguia avaliar. Vamos lá. Fala a sua teologia aí. Pode ir embora, você não é apóstolo coisa nenhuma. Uma igreja que tinha ortodoxia. Uma igreja que sofreu. E sofreste. E foi perseverante no sofrimento. Ou seja, uma igreja perseguida, que apanhava e que era perseverante. Não era uma igreja que era... estou sofrendo... desistir. Não, a igreja é firme. Trabalha pelo nome do Senhor e não se cansa. Quem aqui gostaria de ser pastor dessa igreja? Já melhorou. Quem não quer uma igreja dessa? Essa igreja é fundada por Paulo. Essa igreja ela foi edificada por Priscila, Áquila, Apolo. Paulo tem um ministério de 3 anos nessa igreja. Paulo dá diversas orientações para essa igreja segue as orientações de Paulo. Ele diz em Efésios, na carta de Efésios, ele diz assim, em Atos ele fala assim, para que eles fossem vigilantes em proteger as ovelhas de Deus dos lobos vorazes e dos falsos pastores. Está em Atos 20, de 29 a 30. Eles cumpriram isso? Cumpriram. Lá em Efésios 4 diz assim, que eles tivessem a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, que essa maturidade os capacitaria para se defender da artimanha dos homens e da astúcia dos que induzem ao erro. Eles conseguiram isso? Conseguiram isso uma igreja que houve pastor. Olha, meu Deus. Paulo pede que eles façam. E o apóstolo diz assim, ninguém vos engane com palavras vãs. Efésios 5, 6, eles atenderam isso? Atenderam isso. Só que Paulo não pediu só isso. Paulo diz lá em Efésios 3,17, diz assim, enraizados e baseados
no amor. Em Efésios 3,19 diz assim: conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amar a Cristo era a questão central dessa igreja. Existiam várias orientações, a igreja seguiu todas, mas ela errou no ponto. Agora a igreja é citada por João e o Senhor reconhece todas as qualidades dessa igreja, a gente já falou aqui. E é uma mensagem importante, porque quando você olha para essas qualidades, você olha exteriormente essa igreja, você diz para essa igreja está tudo o que com ela? Tudo certo. Olha para fora essa igreja, olha lá por fora, dá uma olhada no que eu acabei de te dizer. Você fala, meu Deus, eu vou para Éfeso, eu quero essa igreja. Próxima igreja que o pessoal abrir do outro lado ali vai ser a Igreja Batista de Éfeso. Igreja que trabalha, perseverante, né? Mas aí tem um detalhe, só que esse detalhe é interno. Esse detalhe a gente não vê na aparência, esse detalhe a gente não conhece por fora, esse detalhe é difícil de examinar, é difícil de perceber. Porque o trabalho, a atividade, ele parece às vezes enganar. A gente vai ocupando o nosso tempo, e a gente não percebe o quanto o amor às vezes se esfria. E essa igreja, valente pela verdade, é uma igreja que abandonou o primeiro amor. O desafio da igreja sempre foi e sempre continuará sendo verdade em amor. É muito fácil nós, como igreja, vivermos uma ortodoxia perfeita, uma teologia bem encaixadinha, mas nós abandonamos o amor. Abandonamos o amor entre os irmãos, abandonamos o amor pelos perdidos e abandonamos o amor por Deus. Talvez você fale assim, mas Paulo, como era possível uma igreja trabalhar tanto, fazer tanto, ter perdido o amor por Deus? Eu vou falar assim, você conhece a torcida do Corinthians? Conhece a do Flamengo? Já seguiu o líder? Quando a gente está inserido no grupo, a gente faz coisas que não tem nada a ver com amor por Cristo. É possível. É possível que a gente transforme a nossa vida de igreja em uma vida de coletividade. Aí eu sou da... Como é que é? Bando de louco. Somos um bando de louco. E aí a gente atravessa, vai para outros países, gente que nunca levou o filho no parque de diversão, mas paga uma fortuna para ir para outro país para torcer pelo seu time. Não tem a ver com uma pessoa, tem a ver com uma ideia. Eles abraçaram aquele grupo, aquela ideia, e muitas vezes a igreja pode se tornar isso. Pessoas que abraçam um grupo, uma ideia, uma ideologia, mas perdem o amor da pessoa. Nossa vida é edificada em Cristo. Ela não é edificada em teologia, ela não é edificada em ideologia, ela não é edificada em grupo, ela é edificada em Cristo. É sobre Cristo que a gente edifica e é Cristo que a gente edifica. Amém. Tudo é dele, por ele e para ele. Tudo. Aleluia. Eu quero te dizer que não é nem a melhor parte. É tudo. É tudo dele. Também é fácil, às vezes, a igreja ela abraçar uma ideia de amor. Somos uma igreja que ama todo mundo e, em nome desse amor, sacrifica a verdade. Aceita tudo, pode tudo, vem tudo. Um amor sem verdade também não é um amor bíblico. E a verdade sem amor também não tem nada a ver com a expressão da vida cristã. Isso é tão sério. O Senhor acha tão importante essa unidade de fidelidade doutrinária e amor, que o que ele fala para a igreja de Éfeso? Se você não se arrepender, em breve eu vou vir e vou retirar do meio de vós o vosso candeeiro. A igreja de Éfeso ficava na Turquia. E dizem que o local onde a igreja de Éfeso ficava hoje é um bando de luta. Tem nada. É ruim. O Senhor cumpriu o que ele havia dito. Na verdade, o Senhor sempre cumpre o que ele diz. Uma coisa que
intriga. É possível perder o primeiro amor? É possível perder o primeiro amor? Você acha que é possível perder o primeiro amor? Eu vou te dizer que não é possível perder o primeiro amor. Poxa, você está falando sério? Não se perde o primeiro amor? Não, não. A Bíblia nunca disse isso. O que Deus fala para a igreja de Éfeso? Tenho, porém, contra ti que perdeste o primeiro amor, é isso? O que ela fala? Que abandonaste o primeiro amor. O primeiro amor não é algo que se perde. O primeiro amor é algo que se abandona, é algo que se deixa de lado. Você experimenta esse primeiro amor, mas cultivar parece que dá trabalho, e você vai colocando outras coisas no lugar, e quando vê, acabou. Quando vê, você deixou ele, você abandonou ele, você vai colocando outras coisas como prioridades na sua vida. O primeiro amor é algo que se abandona deliberadamente, intencionalmente. Eu ouço muito, e eu estou falando para mim, porque é algo que eu falo comigo, assim, e eu preciso vigiar. É verdade a dificuldade que nós temos enquanto igreja de comportar a vida cristã. Eu tenho certeza que muitos dos irmãos que estão aqui e conhecem outros irmãos que têm dificuldade, por exemplo, de vir a um culto domingo de manhã porque estão cansados. Afinal de contas, a gente acorda de segunda a sábado para ganhar dinheiro. Eu vou acordar domingo cedo para louvar a Deus? Eu tenho que descansar domingo, não tenho? Percebeu? Percebeu o que você está fazendo? Nós conseguimos levantar 6 dias na semana, 5 dias na semana, se você for um abençoado, trabalha de segunda a sexta. Se não for trabalhar sábado, são 6 dias. Nós conseguimos levantar 6 dias na semana, 5 horas da manhã, pegar 2 horas de ônibus, enfrentar o engarrafamento da ponte de Niterói, ir para o Rio, trabalhar para ganhar dinheiro. Mas nós vamos ter uma dificuldade de vir domingo de manhã acordar cedo para a igreja, porque afinal de contas eu preciso dormir. Você entende o que você está comunicando? Você deu para entender a prioridade? Imagina se fosse o contrário, tivesse que levantar 6 dias na semana para adorar o Senhor. Ou talvez, na final do Campeonato Brasileiro, vai passar domingo da manhã, 8 da manhã. Domingo, 8 da manhã, vai passar a final do Campeonato Brasileiro e você não acordou o ano inteiro de manhã, porque domingo você precisa acordar. Mas no domingo do jogo, no final do Brasileiro, vai jogar o seu time, você vai acordar às 7 horas da manhã, vai tomar um café da manhã, vai sentar e vai esperar aquele jogo passar, porque afinal de contas você vai passar o final do seu jogo, domingo 8 da manhã, ou da Seleção Brasileira, ou da Copa não sei o quê. Deu para entender o que a gente está comunicando para o Senhor? É tipo assim, eu falo isso para o meu coração porque eu sou capaz de fazer agendas loucas para atender a minha agenda. Mas quando chega a vez do Senhor, tem sempre um ops. Mas Deus entende. Deus é bom. Deus é justo. O que é o primeiro amor? Às vezes a gente confunde o primeiro amor, por causa da palavra primeiro, com o amor do início. Mas essa palavra primeiro no grego é protos. E ela não significa só primeiro no início, ela também significa melhor amor. Quando o filho pródigo volta para o pai pega para ele e dá a sua melhor roupa. Vocês lembram da passagem do filho pródigo? Essa melhor roupa é a protos roupa. O melhor amor não é o primeiro, é o melhor. Esse primeiro amor não é necessariamente o cronológico, mas é o melhor amor. Tem um porém contra ti que abandonaste o teu melhor amor. A verdade é que muitas vezes ele se confunde com o amor que a gente tem no início, que é o amor da descoberta, do encantamento, é o amor do encontro, de receber, da gratidão. Por isso, tantas vezes, nós nos reportamos aquele amor do início, daquele calor, daquele fogo que havia no início. Mas a gente meio que se acostuma, a gente meio que se acostuma com o santo, se acostuma com o divino. A gente, às vezes, confunde o primeiro amor com paixão. E paixão não tem nada a ver com o primeiro amor.
Paixão, ela pode ser bem comparada com a ignição do motor de um carro. Quando você vai pegar o seu carro que você liga, você não dá a partida? Você fica dando partida o tempo todo? Não. Aquela explosão, ela vai colocar o carro em movimento e agora o carro vai seguir normalmente. A paixão, ela é esse... E agora, o amor leva. Você não precisa viver apaixonado. Não é essa a ideia. O primeiro amor é algo constante. Não é algo explosivo, mas é algo de qualidade. É algo forte o tempo todo. Primeiro amor tem a ver com qualidade, não temporalidade. Eu vou te dizer o que é o primeiro amor, porque Jesus diz o que é o primeiro amor. Não haja dúvida o que é o primeiro amor, para que não haja dúvida no teu coração. Deuteronômio diz assim, Deuteronômio 8,5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua e de todas as tuas forças. Vocês sabiam que Jesus acrescentou alguma coisa a isso? Está em Mateus 12. Mas Jesus diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu... existe alguma coisa que ficou de fora? É todo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. E Jesus continua: de toda a tua alma. É tudo. De toda a tua força. E Jesus acrescenta: e de todo o teu entendimento. Jesus diz assim: olha, o que é esse amar de todo o seu entendimento? Tipo assim, o modo como você vê o mundo, o modo como você vê as coisas, o modo como você faz as suas escolhas, o modo como você cria as suas prioridades, o modo como você monta a sua agenda da semana. Como é que você entendeu o melhor modo de montar a sua agenda? Todo o seu entendimento ao Senhor. Como você entende as questões sociais desse planeta? Com o Senhor. Como você entende as questões políticas desse Brasil? Com o Senhor. Como você entende as questões que envolvem as suas relações familiares? Com o Senhor. Como você entende o modo de criar o seu filho? Com o Senhor. Como você entende o modo de criar a sua esposa? Como você entende o modo que você tem que se dirigir ao seu marido? Como você entende o modo que você precisa discutir com alguma desavença? Todo o seu entendimento ao Senhor. Todo. Não fica uma parte de fora. Não, isso daqui é uma questão... Isso é uma questão que não tem nada a ver com a igreja. Isso não tem nada a ver com Jesus. Tudo tem a ver com Jesus. Tudo tem a ver com Ele. O que o Senhor está falando é: o primeiro amor, o melhor amor é quando toda a sua vida tem a ver com Ele. Quando eu me converti, eu tinha muitos discos. E eu achei equivocadamente que eu precisava jogar os discos fora. Ninguém me disse que eu não tinha que jogar o disco fora, eu joguei. Depois, passados alguns anos, eu descobri que eu não precisava jogar os discos fora. Mas eu joguei. Não me arrependo de ter jogado o disco fora. Hoje não tem mais. Vou tocar LP também, é tudo CD, MP3, você baixa tudo. Só que eu queria colocar minha vida, toda ela, de acordo com o entendimento do Senhor. Quando eu fui procurar minha esposa, eu me lembro que eu falei assim: Senhor, me dá uma mulher de Deus. E eu falei assim: Senhor, eu queria uma mulher que me abençoasse. E olha como ela me abençoa, 20 e tantos anos. Me abençoou muito. Como é que é? Qual o seu entendimento acerca da sua esposa? A nossa vida, ela precisa estar toda. Jesus, Deus precisa ser a nossa prioridade. Ele precisa ser a nossa motivação. O primeiro amor é quando toda a nossa vida está nele. O que podemos fazer, e aí, tipo assim, o que eu aprendo em Éfeso aqui, e que eu acho que essa mensagem é importante, eu queria que a gente entendesse, é que podemos fazer tudo certinho, com as motivações e as prioridades equivocadas, e o pior, sem amor. Quando eu olho para a igreja de Éfeso, é uma igreja que fazia tudo certinho. Só que as prioridades estavam erradas, e o amor tinha sido abandonado. O que eu aprendo com essa mensagem de Éfeso é que eu achava que o caminho da perdição estava repleto de boa intenção. Eu me lembro quando eu era criança, que uma vez eu falei com uma pessoa,
falei assim, eu, criança, desaforado, Jesus me mudou. E eu falei pro cara assim, o cara ligou para minha casa, e aí o telefone da minha casa era engano, ele ligava umas 60 vezes por dia para minha casa, e eu tinha que ficar dizendo que não era. E a pessoa falou assim, nossa, você é muito educado. Qual o seu nome? Eu falei, por que o senhor quer saber meu nome? É curiosidade. Eu falei, curioso, o inferno está cheio. E aí, ele falou assim, você é muito mal educado. Eu fui de mal educado para mal educado, em 5 segundos eu era mal educado. Mas eu sabia que de boa intenção o inferno estava cheio também. Só que quando eu leio a carta de Éfeso, eu entendo que não só de boa intenção, mas de boas ações e de precisão teológica, o caminho da reprovação do Senhor também está anotado. Nós podemos ter boas obras, nós podemos ter precisão teológica, mas podemos estar no caminho de reprovação do Senhor. Acredita em mim porque é a Bíblia que diz. A fé sem obras é uma fé morta. Obras sem amor também não tem vida nenhuma. Fé sem obra é morta. Obra sem amor também é morta. É isso que eu aprendo na igreja de Éfeso. Tem 2 versículos de Mateus que revelam bem essa característica do primeiro amor. Diz assim em Mateus 13:44: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, o que ele faz? Esconde. E transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e compra. Eles venderam tudo o que eles tinham para adquirir o tesouro, para adquirir a pérola. O primeiro amor é quando a gente negocia tudo por Ele. Ele é o principal. Não tem reserva. Eu não fico com nada. Eu entrego tudo para ter Ele. Prioridade. Não é paixão. É constância. Não é uma coisa que a gente faz hoje. O problema da paixão é que a paixão explode e a gente fica apaixonado, e aí durante 15 dias a gente ora, lê Bíblia e não sei o que, e lá pelo 16º a gente já não ora, já não lê Bíblia, já não... Ou então a gente faz algo como quem toma um remédio. E por que a gente abandona o primeiro amor? O que havia nesses 2 exemplos? E o que acontece em Éfeso que eles abandonaram o primeiro amor? Eu vou dizer, a gente perde o encanto por Deus. A gente perde a admiração. A gente perde o espanto. Perdemos a noção da realidade e assumimos uma vulgaridade no relacionamento que não é possível. Nós viemos à igreja como quem vem ao clube. Nós não viemos à igreja como quem vem louvar a Deus. Ou pelo menos a gente esquece quem Ele é. A gente esquece quem Ele é. A gente perde a noção de quem Ele é e do que Ele fez. Há uma epidemia de amnésia espiritual, ninguém está imune. E eu queria que você, e eu tenho feito isso, se demorasse em casa, pensando em quem Deus é. Nós precisamos de um choque de realidade para a gente entender quem Deus é. Deus é santo. Santo, santo, santo. Dizem os querubins diante do trono. Santo, santo, santo. Os querubins dizem, Ele é diferente. Ele é outro. Não há nada igual. Nossas palavras não conseguem conter Deus. Você não pode descrevê-lo e sua imaginação não pode concebê-lo. Está fora de qualquer realidade. Ele não é como nada. É incomparável. É diferente de qualquer outra coisa. Deus é Deus. Até a expressão da palavra pessoa, ela é complicada para o Senhor. Nós precisamos entender a quem nós estamos adorando. Nós precisamos entender a quem em nossas casas nós dirigimos orações. Nós às vezes, e eu quero que a gente entenda, nós não devemos perder a intimidade que o Evangelho nos dá, perder a intimidade daquilo que Cristo nos dá. Não é isso. Mas quando, às vezes, as pessoas falam assim, como é que ora? E a gente tem o hábito de falar assim, ora e fala o que vier no teu coração.
Fala com Deus aquilo que tiver no seu coração. Mas quando chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus, como é que ora? Ele não falou isso não. Ele falou o seguinte, quando orar, ore assim. Porque desde o Antigo Testamento já diz o seguinte, quando estiveres na presença do Senhor, não te precipites em abrir a sua boca. Nós abrimos nossa boca, nem sabemos o que cantamos. A gente não sabe nem o que canta. A gente não sabe nem o que ora. A gente não sabe nem o que diz. Metade das pessoas não sabe as músicas que cantaram no culto. Uma outra parte não sabe nem o que orou para Deus quando começou. Essa é a nossa vida e é assim que a gente se relaciona com Deus. Só que nós perdemos uma dimensão de quem Ele é. Deus é santo, 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 dizem os querubins, 24 horas do dia, se o dia do céu tivesse 24 horas. Mas nós entramos na presença do santo e o tratamos como vulgar, como coisa nenhuma, e eu estou pregando para mim. Eu estou pregando para mim que depois de 36 anos, 32 anos andando com o Senhor, a gente começa a achar que é coisa simples, é corriqueira, mas o Senhor nunca é corriqueiro. Deus é eterno, Deus sabe todas as coisas. Você consegue entender que Ele sabe os seus pensamentos, mas mais que os seus pensamentos, Ele sabe o teu coração. Nós falamos coisas para Deus que nós não estamos dispostos a cumprir nem com um dedinho mínimo. Nós não temos temor de falar isso para Deus. E eu falo isso comigo. Há algum tempo eu já tenho corrigido meu coração. Quando eu vou cantar alguma coisa, eu falo assim, Senhor, me dá graça para atender isso. Me dá graça. Ou então eu falo, Senhor, eu só preciso de Ti, não preciso de mais nada, Senhor. Me dá graça para que eu só precise de Ti. Me dá graça para que eu não precise de mais nada. Para que eu não reclame quando eu não tiver carro, para que eu não reclame quando eu não tiver um filé mignon na minha casa, para que eu não reclame porque eu disse que eu só precisava de Ti para ser feliz, né? Para que eu não reclame quando eu não tiver saúde. Em dias comuns, nós vivemos em função de nós mesmos e nós esquecemos, porque na Bíblia, aqui de ponta a ponta, e mais uma vez, irmãos, eu estou falando comigo, não existe um versículo na Bíblia que indique que Deus aceita qualquer coisa. Não existe um versículo nas Escrituras que indique que Deus aceita qualquer coisa. Deus só aceita tudo. Só que nós vivemos o dia, e vai passando o dia, e a gente sinceramente deseja que sobre um tempo para Deus, que sobre um pouco de energia no final do dia para a gente dedicar a Deus. A perda do primeiro amor é quando a gente começa a deixar as sobras para Deus. A gente sinceramente fala, Senhor, tomara que sobre um tempinho para Ti de noite, que eu possa orar de noite. Só que não existe um versículo na Bíblia de ponta a ponta que diz assim, Deus aceita as suas sobras. Deus é santo, Deus não aceita sobras. De algum modo nós criamos um Deus com problemas emocionais e que Ele está desesperado assim, o que você me der eu estou aceitando. Não, o Senhor é soberano, Ele é o soberano Senhor. Nós queremos servir a Deus do nosso modo, mas só existe um modo, é o modo dEle. Não existe dois modos. Não se serve a Deus como quer. Se serve a Deus como Ele diz que se serve. Quem Ele é, nós esquecemos e nos tornamos apaixonados pelo conhecimento em vez da santidade. Era isso que a igreja de Éfeso está fazendo, porque conhecimento a gente consegue dominar, a santidade é mais complicado. Ficamos confortáveis com o santo em vez de ficar maravilhados. Abandonamos a reverência. Abandonamos a reverência, nós somos irreverentes diante da presença do Senhor. É capaz de alguém estar orando, falando ao Senhor, e a gente está no WhatsApp, está no celular, porque não tem reverência. Preste atenção, o nome disso é falta de reverência, a gente esqueceu na presença de quem está. Você consegue entender? Quando você está no celular, pode significar que a minha pregação seja chata e que o Senhor tenha misericórdia de nós, realmente. Mas o outro lado indica que nós perdemos a reverência, que nós não nos importamos mais na presença de quem estamos.
que a gente não se incomoda mais, que Deus esteja vendo que a gente não se importa de estar na presença dele, que nós estamos cansados. Abandonou o primeiro amor. Eu vou dar uma acelerada, já são 9h20, não tem misericórdia. Quando perdemos de vista quem ele é, perdemos de vista quem nós somos, passamos a viver a vida de acordo com a nossa agenda, de acordo com o nosso padrão. Você pensou na história da vida? Pensa na história da vida. Deus criou o mundo. Vocês viram? Adão e Eva. Depois vem Noé, tem o dilúvio. Depois Deus chama homens, faz uma nação, envia a terra prometida, dá uma terra prometida a uma nação. Não é verdade? E isso vai dar juízes, dar reis. No clímax da história, ele envia seu filho morre por mim e por você. A história ainda não acabou, mas o Senhor já contou como termina o capítulo final, tem Apocalipse, amém? O Senhor volta e busca a sua igreja. E nós vivemos como se isso tivesse a ver comigo e contigo. Não tem nada a ver com a gente. Tem tudo a ver com ele. É a agenda dele que está correndo. A nossa história da nossa vida é a nuca do coadjuvante. Que você fala, apareceu. É a nuca. A gente é a nuca do filme. Tem gente que vai reconhecer você pela nuca. É meu filho. Ninguém reconhece. Nós somos coadjuvantes dessa história. Nós precisamos restaurar isso. Perdemos a noção do que ele é, perdemos a noção do que ele fez. Perdemos a noção da obra na cruz. Perdemos a noção da justificação. Perdemos a noção da paz com Deus. Perdemos a noção da santificação. Perdemos a noção de quanto nós éramos perdidos. Perdemos a noção do que é a graça de ter comunhão com Deus. Essa semana um irmão estava falando conosco, quando Deus vai fazendo todas as coisas no Éden, Deus fez todas as coisas com a sua palavra, amém? Mas quando ele fez o homem e a mulher, ele foi lá e colocou a mão. Ele fez o homem colocando a mão, ele moldou o barro. E a mulher ele tirou da costela. Deus não nos fez com o direito de termos intimidade com ele, Deus nos fez com o privilégio de termos intimidade com ele. Você precisa entender que Deus nos deu o privilégio de termos comunhão com ele. De todas as criaturas que Deus criou, quando Deus te fez, ele te deu o privilégio. Nós perdemos a noção disso. Nós apequenamos, isso se torna pequeno. E como voltar ao primeiro amor? Eu vou terminar. Cristo mencionou 3 passos. Lembra-te, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Eu estou me lembrando. Estou me lembrando de quando Deus despertou minha alma. Estou me lembrando da excitação que eu tive quando eu não entendia nada e vivia em escuridão e o Senhor iluminou minha vida. Eu estou me lembrando de quando eu me vi órfão e me vi adotado por um Deus de amor e eu reconheci que eu sou seu filho e a herança não é um direito, eu sou seu filho, olha. Eu estou me lembrando de que eu era um pecador morto e hoje eu sou um santo redimido porque ele fez isso por mim. Você se lembra disso? Você precisa se lembrar disso. Você precisa se lembrar da última vez que você correu para orar, não porque quem vai tomar um remédio, quem vai bater o seu cartão no relógio, mas porque você estava com saudade do Senhor. Onde você se demorou até mais tarde orando, porque você não conseguia parar de orar, porque estava tão bom ficar na presença de Deus. E você não conseguia dormir enquanto não falasse com Ele. Precisamos lembrar do dia que a gente acordava cedo. E a primeira coisa que a gente queria era falar com Deus, porque a gente queria falar com Deus, não porque a gente estava com medo de ser assaltado na hora do trabalho e precisava entregar o nosso caminho ao Senhor para Ele livrar dos bandidos. Lembrar das manhãs que a gente escolheu para gastar tempo com o Senhor. Nós precisamos nos arrepender. Não se sinta culpado e se esconda atrás de desculpas. Mas, Senhor, eu estou cansado. Mas, Senhor, arrependimento e mudança de pensamento. Corra para o Senhor e diga assim: Senhor, me perdoa. Eu abandonei o primeiro amor. Tenho te tratado como se o Senhor fosse comum e não outro. Não tenho dispensado a Ti o tempo, o amor e a paixão da qual Tu és digno. Senhor, me arrependo.
Em Hebreus diz assim: vamos nos aproximar ousadamente ao trono da graça, a fim de obtermos misericórdia e encontrarmos graça para ajudar em tempos de necessidade. E por fim, retorne. É maravilhoso que o Senhor não te pede compensação. Ele fala assim: vamos começar tudo de novo. Você tem um Deus santo. Você serve um Deus eterno, todo-poderoso, que te conhece como nem mesmo você se conhece. E que apesar de tudo que a gente faz, ele fala assim: vamos começar tudo de novo. Volta. Vamos começar tudo de novo. Essa noite, desculpa, eu dei uma corrida, mas essa palavra que eu queria deixar com os irmãos. Lembra? Se você não tem do que se recordar, construa. Mas tudo passa de lembrar. Se não é uma atitude muito difícil, é muito difícil que o Senhor pede. Lembra? Arrependa-te. Reconheça. Abra seu coração diante de Deus. E volte às primeiras obras. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe.